E aí, turma, beleza? Professor Edson na área, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa videoaula de número 9, referente à extinção de créditos tributários. E nós fizemos todo um caminho desde a Constituição, desde os princípios tributários, depois nós falamos sobre a exclusão do crédito tributário, nós falamos sobre pagamento, sobre fato gerador do direito tributário. Hoje nós vamos falar sobre a extinção do crédito tributário. A extinção do crédito tributário está prevista no artigo 156 do CTN, nosso Código Tributário Nacional. Nesse artigo 156, o Código ele lista algumas possibilidades que a gente pode identificar como passíveis de extinguirem o crédito tributário. Nós temos o inciso primeiro, que é o pagamento. Nós temos a compensação, a transação, a remissão. Nós temos as possibilidades de prescrição e decadência que nós vimos em aulas anteriores. Nós temos a conversão do depósito em renda. Nós temos o pagamento antecipado. Nós temos a consignação do pagamento. Nós temos a decisão administrativa irreformável, a decisão judicial passada em julgada. E nós temos a dação em pagamento em bens imóveis. Eu vou tratar com vocês das principais. Entre as principais formas de extinção do crédito tributário é o próprio pagamento. O pagamento é o cumprimento do objeto da prestação tributária. É um fenômeno jurídico, não só tributário. Para que a gente saiba sobre o pagamento, a gente tem que conseguir identificar esses três itens: tempo, quando foi pago, o lugar onde foi pago e o modo como o contribuinte pagou o seu tributo, certo? Nós temos também a possibilidade de remissão ou remissão, que há uma diferença entre as grafias, remissão com dois S e remissão com C cedilha. A primeira significa perdão e a segunda significa pagamento. E em termos de pagamento, nós já falamos no slide anterior. Sobre a remissão, que é o perdão legal do direito do débito tributário, essa remissão, esse perdão, ele pode ser total ou parcial. Mas eu queria colocar aqui em vocês uma explicação bem clara de como nós vimos os tributos, eles estão adscritos ao princípio da legalidade. E como tal, a remissão, o perdão do tributo só pode ocorrer mediante lei, ou seja, uma lei remissiva. A remissão, o perdão, não pode ser concedido por decretos, portaria ou qualquer outro tipo que não propriamente seja a lei. Isso tem a ver com o princípio da legalidade que eu citei para vocês em aulas anteriores, que está previsto no artigo 150 da Constituição Federal. Além disso, nós temos a compensação. O que é a compensação? É a possibilidade de que o contribuinte e o cobrador de impostos entrem em um acordo para compensar crédito e débito que existam entre eles. Explica isso melhor para a gente, professor. A compensação é um encontro entre contribuinte e fisco. Eles podem ter créditos e débitos contrapostos que podem ser compensados para que haja uma compensação de créditos e débitos. Em matéria civil, essa compensação pode acontecer tanto legal quanto consensual. Legal, previsão em lei; consensual, quando as partes têm interesse por essa compensação. Em matéria civil, isso é facilmente identificável e pode acontecer. Em matéria tributária, por nós estarmos falando de um ramo de direito público, onde o interesse público deve sobrepor o interesse privado, essa compensação ela só pode ocorrer de forma legal, não podendo ocorrer de forma consensual. Para que haja a compensação, nós precisamos de três requisitos primordiais. Requisito número 1, que sejam as mesmas partes, ou seja, um contribuinte que tem um crédito federal não pode usar para compensar uma dívida de tributos estaduais ou municipais. Os créditos já devem estar liquidados, item 2,
O que seja essa liquidação? Foi o que eu disse em aulas anteriores, é quando nós sabemos exatamente quando deve ser pago pelo contribuinte ao fisco. E deve haver uma existência de uma lei que autorize essa compensação. Ou seja, cada pessoa política, cada ente federativo deve legislar sobre a possibilidade dessa compensação de tributos ou não. O que é a transação? É como se fosse um acordo celebrado com base em lei entre o fisco e o contribuinte, pelo qual a obrigação primária desaparece e dá início a uma obrigação secundária que abarque todos os tipos de cobrança tributária já existentes. Seria como se a gente fizesse uma renovação da dívida. Seria o mesmo Instituto de Direito Civil renovação de dívida, só que para o direito tributário com as especificidades de ser ramo do direito público. Então nós chamamos de transação. Há na doutrina dois entendimentos. Há quem entenda que o parcelamento do débito tributário é uma modalidade de transação, mas há também quem entenda que o parcelamento não é transação, e sim uma modalidade de moratória. Eu, particularmente, entendo que a transação, que o parcelamento é sim uma modalidade de transação, mas aí vai depender de qual a linha doutrinária que você está seguindo durante seus estudos. Certinho, pessoal? Muito obrigado. Essa foi a nossa aula sobre extinção do crédito tributário. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre tributos federais. Um abraço a todos.